Olá pessoal, boa noite. Então, hoje nós iremos conversar sobre a nota zero na redação do Enem. Por quê? Digamos, o aluno está lá, fez aquela redação maravilhosa, né, dentro dos padrões, dentro das competências. Para quem não sabe sobre elas, mais para frente a gente vai estar discutindo direitinho sobre cada etapa, até a competência 5 e fechando tudo e arrasando numa nota 1000 aí para a redação de vocês. Então, no que diz respeito à nota zero, é a anulação total da redação. Então, existem coisinhas que o aluno não pode fazer de jeito nenhum, ou seja, ele tem que fugir dessa nota zero, porque às vezes ele está lá no calor da situação e sem querer, ou digamos até querendo, né? Porque tem uns casos aí que a gente nunca sabe. A nota, aliás, a prova de redação é anulada. Então, eu vou pegar aqui alguns exemplos da redação cujo tema foi a respeito da educação do surdo no Brasil. Então, para quem lembra, vamos a partir desse tema. E para quem não fez ou não está por dentro, dá uma pesquisada aí e dá uma olhadinha lá nos textos motivadores sobre esse tema aí, tá ok? Bora lá então? Fuja da nota zero, pelo amor de Deus, fuja da nota zero. Não caiam nessas armadilhas aí. Então, primeira coisa, a anulação proposital. Então, o carinha tá lá fazendo a redação, sabe Deus o que deu nele naquele momento da vida dele. Ele escreveu alguma coisa e do nada ele quis lá fazer uma rasura, como vocês podem ver no exemplo, e portanto ele anula a redação dele de propósito. Veja aí que ele escreveu 16 linhas, né? Não vamos contar com a primeira que está em branco. E depois ele passou a caneta aí, rasurando boa parte do que ele escreveu. Então, gera uma anulação proposital e, portanto, essa redação aí do exemplo recebe nota zero. Ela foi anulada, ok? Outro caso, cópia dos textos motivadores. Então, para quem não sabe, quem for fazer aí o Enem pela primeira vez, lá na prova, quando você pegar, você vai ter os textos motivadores. Você vai ler umas regrinhas a respeito da redação e você vai ter os textos motivadores, que são textos relacionados ao tema, que você vai dar uma lida, né, para esclarecer as ideias e ter um ponto de partida aí para tecer seu texto defendendo o teu ponto de vista. O que que acontece? Alguns alunos, por não, enfim, sabe Deus o motivo, não vamos também julgar aqui, pegam o texto motivador e desmembram ele em alguns pedaços e vai copiando na íntegra e montando um texto. Alguns, não sei, né? Acho que pensa que vai colar, né? Se colar que vai que cola. Pensa que o corretor desatento vai deixar passar e vai dar uma nota bacana. Não vai prestar atenção. Pode até acontecer, mas enfim. Então, não façam isso. Não peguem o texto motivador, escrevendo ele na íntegra e montando o seu texto, tá? Porque existe uma coisa, partir o seu texto a partir do texto motivador, copiar o texto motivador na íntegra. Então, copiando o texto motivador na íntegra, gera a nota zero com esse motivo aí, cópia dos textos motivadores. Então, jamais copie na íntegra o texto motivador na sua redação, porque você pode estar aí caindo nessa armadilha aí de ter a sua redação zerada por conta de ter copiado o texto motivador da prova na íntegra. Nem o texto motivador e nem partes da prova, beleza? Próximo. Fuga ao tema. Então, você tem o tema específico, tá lá, você lê os textos motivadores e lá embaixo tá lá o tema da sua redação, que você vai seguir para você escrever a tua redação.
Aí o aluno vai lá, escreve tudinho, bonitinho, arrasando, escreveu pra caramba, mas na hora que o corretor vai ler, ele percebe que não tem nada a ver com o tema, nada a ver mesmo, foge totalmente do tema. Então vocês notem aí que o título que ele escreveu, ele usou o tema da redação para criar o título. E vocês sabem que o título na redação do Enem, por enquanto, ele não é obrigatório e nem é levado em consideração, a não ser que você faça alguma alteração na estética, que aí vai gerar uma outra situação de nota zero, que a gente vai ver mais para frente. Até então, analisando o restante, quando você for pegar a redação para dar uma lida aí, que eu acho que dá tempo até eu mudar para o próximo slide, qualquer coisa você pausa e dá uma lida, você vai perceber que não tem nada a ver com o tema da redação. Ele não fala sobre a formação do surdo, não fala sobre o surdo no Brasil, ele não fala sobre os desafios do surdo na educação e etc e tal. Então não tem nada a ver com o tema que deveria ser abordado nessa prova. Então caracteriza-se aí a fuga ao tema, ou seja, a redação está zerada, foi anulada, ok? Então prestem bastante atenção na hora de passar para a folha definitiva. Vejam se o que você escreveu está dentro do que o tema pede. Porque se não tiver, em hipótese alguma, em nenhuma das linhas escritas, tirando o título, você corre o risco de fugir do tema e ter a sua redação anulada, ok? Próximo. Identificação na redação. Ok, então quando a redação chega para o corretor, ela vem desse jeito que você está vendo, é só a parte escrita, não vem nome, não vem estado, não vem nada a respeito desse aluno. A gente não sabe de quem é essa prova, mas sabe Deus por que alguns alunos acabam se identificando no texto, e isso é proibido, gera também a nota zero. Então notem aí na linha 25, naquele pedacinho amarelo, que a pessoa se identificou, ela colocou o nome dela, primeiro nome, sobrenome, enfim, não pode. De jeito nenhum o aluno pode se identificar na redação do Enem, que é zero, a prova é anulada mesmo, ok? Outro caso, mensagem desconectada. Então o aluno escreveu o texto, fez tudinho bonitinho a respeito do tema. Aí lá no final ele quis, sabe Deus o motivo, dar uma mensagem para o corretor, sabe Deus para quem. Então ele salteou uma linha e escreveu a mensagem: a vida é uma flor que não sei o que o sol, enfim. Então essa mensagem ela é uma mensagem desconectada porque além dela não ter nada a ver com o tema da redação, ela está fora do corpo do texto. Então, somando esses dois fatores, temos aí a mensagem desconectada que gera a nota zero. Ou seja, essa redação aí foi anulada, tá ok? Então não escrevam mensagens, não escrevam desejando isso ou aquilo para ninguém. Evitem esse tipo de coisa, tá ok? Próximo caso. Mensagem política. Então, aí o pessoal da política aí que gosta de mandar algum recadinho, ainda mais nesses tempos de agora, não façam, tá ok? Não, nem ousem esse tipo de coisa. Então, mensagem política é proibida. Não escrevam nenhum tipo de mensagem política na sua redação, nem no final, nem no corpo do texto, em nenhum canto. Evitem mensagens políticas, porque também é requisito para nota zero, tá ok? Mensagem religiosa. Também o mesmo caso aí da anterior, mas agora nós temos a mensagem religiosa. Também evitem misturar religião com a redação, a não ser que seja relevante ao tema ou o tema peça. Mas de antemão é bom evitar misturar religião
com os assuntos abordados no tema da redação do Enem. Então, mensagem religiosa não é permitido. É 0, tá ok? Então, vejam aí na última linha que a pessoa escreveu o texto, salteou uma linha e escreveu uma mensagem religiosa. Sinto muito, mas essa prova foi zerada, tá ok? Evitem aí a mensagem religiosa. Tipo textual diferente. Então vocês sabem, ou para quem não sabem, que o texto o tipo de texto da redação do Enem é dissertativo argumentativo. A partir do momento que você muda essa tipologia textual, você zera a sua redação. Então quem escreve de forma narrativa, quem escreve em forma de poema ou enfim, qualquer outro tipo de estrutura que não seja a dissertativa argumentativa gera a nota 0. Então vocês leiam aí essa redação e vão perceber que a pessoa fugiu totalmente do tipo dissertativo argumentativo. Ela transformou aí em uma narrativa, contando um fato, uma história dela, tipo um relato pessoal, que não tem nada a ver com o dissertativo argumentativo. Portanto, a redação aí nesse caso foi anulada, tá bom? Não fujam do tipo textual dissertativo argumentativo, que é a tipologia textual exigida nas redações do Enem, beleza? Outro caso, ofensas. Você não pode ofender ninguém, você não pode escrever palavrões, desejar isso ou aquilo que seja de forma ofensiva para qualquer ser, pessoa ou coisa. Então evitem essas explosões de sentimento ofensivo na redação do Enem. Jamais faça isso porque é 0 na certa. Então aí vocês vão verificar que temos um palavrão bem bonitinho aí que a pessoa escreveu. Então evitem ofensas e violência, essas coisas na redação do Enem, porque também é 0. A prova é anulada no ato. Próximo caso, prova assinada, a mesma questão lá da identificação do aluno. Então, além de você não poder se identificar no corpo do texto, você não pode assinar a redação fora do corpo do texto. Então, você vai verificar aí que a pessoa escreveu até a 19ª linha e lá na 22ª ele assinou a redação. Mesmo que a assinatura não seja legível, etc e tal, ou caracterizando a assinatura, é prova assinada e também é uma causa para atestar a anulação da prova, tá bom? Da redação. Então não assinem a redação de vocês de jeito nenhum. Outro caso, prova com desenho. Então a pessoa está lá, escreveu, você vê aí a estrutura estética pelo menos está bem bacana. Ela escreveu 22 linhas e lá na 23ª ela fez um desenho. Por qual motivo sabe Deus por quê. Então não façam nenhum tipo de desenho na redação de vocês. Deixem a folha com a estética bacana na questão da letra, da grafia, mas não façam nenhum tipo de desenho, qualquer coisa do tipo, tá ok? Não pode desenhar na redação do Enem que dá nota 0. Prova com números. Então, se esses números não tiverem nada a ver com o tema da redação ou serem relevantes ao ponto de vista abordado na redação de vocês, também é caracterização de nota 0. Então, notem aí que na linha número 1 a pessoa escreveu essa série de números e letras, como se fosse tipo acho que um gabarito, enfim, não sei, e resultou aí a nota 0 para essa redação. Outro caso, sinais gráficos desconectados. Então, tipo, qualquer coisa que for desconectada do corpo do texto, que não tem nada a ver com o tema, gera também a nota 0. Nesse caso aí, a pessoa fez um sinal gráfico bem grandão, que não tem nada a ver com o que ela abordou lá no escrito dela. Então, qualquer coisa que seja desconectada do texto, praticamente é resultado para uma nota 0, ou causa para uma nota 0. Então, evitem esse tipo de coisa também, tá bom?
Prova com recado ou bilhete. Então, além das mensagens, tem alunos, candidatos, enfim, que gostam de mandar uma mensagem para a pessoa que vai corrigir a prova. Evitem isso porque também é nota zero. Você não tem que se manifestar de forma nenhuma para a pessoa que vai corrigir a sua prova. Faça seu texto somente no que diz respeito ao tema da sua redação. Nada mais. Nada de mandar recado, bilhetinho para quem vai corrigir sua redação, tá bom? Porque não vai adiantar nada. Vai adiantar sim uma nota zero. Mas, enfim, não mandem recado nem bilhete para o corretor da redação de vocês, tá bom? Reflexões sobre a prova ou desempenho. Você não pode ter nenhum tipo de reflexão. Ah, eu achei a prova difícil. Ah, minha redação é ruim. Ah, você está vendo que eu não sei escrever direito, não sei o que, não sei o que. Então também você não pode fazer isso, que também dá nota zero. Você não pode refletir sobre a prova, sobre a redação, sobre o desempenho, falar sobre esse assunto. Foquem somente no tema, tá bom? Que aí você não vai ter nenhum problema. Então, nesse caso aí, a pessoa colocou um ponto de vista dela a respeito do desempenho e por isso ela levou uma bomba aí, um zero, e a prova foi anulada. Texto ilegível. Cuidado com a grafia de vocês, tá? Então, quem tem a letra tortinha, ou muito pequenininha, ou muito enfeitadinha, cuidado, porque se o texto for ilegível para a pessoa que vai corrigir, ela também pode correr o risco de ser anulada. Lembrando que letra feia não é texto ilegível. Claro que o corretor ele vai tentar o máximo decifrar e tentar extrair o máximo para poder fazer a elaboração da nota do aluno. Mas se for realmente impossível decifrar e, colher o que se deve para a obtenção da nota, o texto então fica classificado como ilegível e, portanto, a redação será anulada. Então, cuidado aí com a grafia de vocês. Lembre que vocês estão escrevendo para uma pessoa estranha e não para vocês mesmos. Quem tem que entender é a pessoa que vai corrigir a prova, tá bom? Então, cuidado com a letrinha aí. Texto insuficiente. Então, lá nas regras da redação do Enem, você tem um número mínimo de linhas escritas produzidas por você para que a sua redação seja lida e corrigida. Então, a partir do momento que você escreve, produz, própria autoria, que você não pode copiar dos textos motivadores, que também não é levado em consideração. Então, se você pegar e escrever fora dessa quantidade mínima de linhas, você vai ter um texto caracterizado como insuficiente e daí a sua redação também é zerada. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, nós temos as competências aí da prova do Enem, da redação, e eu vou explicar direitinho essa questão aí de linhas escritas e o que o aluno tem que fazer para não cair nessa armadilha aí do texto insuficiente. Porque às vezes, quando o corretor pega uma redação, tá lá escrita mais de 8 linhas, bonitinho, tem lá 23 linhas, digamos, um exemplo. Mas aí, quando ele vai ler, ele percebe que tantas linhas é tudo texto motivador. Ou seja, não foi o aluno que produziu. E na hora que essas linhas que não são do autor, do aluno, são descartadas e for feita uma recontagem, vai verificar que ele não chegou ao mínimo necessário para ter uma redação corrigida. Então, é texto insuficiente e a redação é zerada. Então, cuidado com esse artifício aí, tá bom? Texto em língua estrangeira, é bem claro lá na redação que o texto tem que ser escrito em língua portuguesa, né, que é a língua nossa. Então, qualquer outra linguagem fora da língua portuguesa não é aceita na redação do Enem. Então, não é um teste de idiomas. Você vai escrever em língua portuguesa. Fora isso, é língua estrangeira e, portanto, a redação é anulada, tá bom? Verifiquem aí que essa redação foi escrita totalmente em inglês.
trecho com outro assunto. Então é aquela famosa questão do aluno praticamente de propósito, ou não, né? Enfim, não sei. Ele escreve um trecho que não tem nada a ver com o tema, digamos assim, uma parte desconectada do assunto totalmente, que nem aquela história lá da redação do miojo, que a pessoa escreveu lá a receita do miojo, colocou lá no meio da redação, enfim, uma história aí que vocês podem estar pesquisando na internet. Mas se você colocar trechos com outro assunto que não tem nada a ver com a prova, você também tem aí um item para que a sua redação seja anulada. Então verifiquem aí que da linha 1 até a 11ª linha é um assunto que não tem nada a ver com o tema. Ele está falando sobre uma planta, uma questão biológica que não tem nada a ver com o tema da redação abordado aí nesse ano que ele fez. Então, caracterizou-se na anulação da prova. Então, não coloquem trechos que não tem nada a ver nem com o assunto do tema, tá bom? Cuidado aí com essa armadilha, tá bom? Outro caso, trecho com poema ou música. Então, se o texto é dissertativo ou argumentativo, você não pode colocar trechos de poema ou música. Também tem aquela situação, mas se tiver a ver com o texto, e se for um exemplo, se for uma citação, aí já é outra coisa. Mas se esse trecho de poema ou música não tem nada a ver nem com o assunto do tema, então é uma parte desconectada e não serve e anula a redação. Então, cuidado aí quando você for usar esse artifício de colocar trecho de poema ou música. Se não tiver nada a ver nem com o assunto do tema, corre o risco da sua redação ser anulada. Então, fica a critério do aluno. Se ele não quiser arriscar, ele nem coloca. Mas se ele colocar, tem que prestar bem atenção para ver se está casadinho com os outros parágrafos, se tem a ver com o assunto do tema ou com o próprio tema, para não correr o risco aí de ter a redação anulada colocando um trechinho aí de poema e música. Notem aí que esse trecho de música que ele colocou aí nada tem a ver nem com o assunto do tema da redação, beleza? Outro caso, deixa eu só colocar aqui a tomada porque está descarregando o computador. Só um pouquinho. Então é isso. Essas são as armadilhas aí para nota zero. Fujam da nota zero do Enem. Deem uma olhada novamente, vejam o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou quiserem me perguntar alguma coisa, deixem aí nos comentários do vídeo ou me perguntem lá no Classroom, que eu também vou colocar o vídeo lá para os meus alunos lá da escola em que eu trabalho, tá bom? Qualquer coisa estamos aqui, se cuidem, fiquem em casa e um abração aí do professor Juraci. Tchau, tchau e até a próxima.